Fala galera, bem-vindos de volta ao Função Nerd. Eu sou o Samuel Freire, Rafael Tavares, Adriano Sapão. e o assunto é Guerra Civil Capitão América, galera. Fiquem ligados! É isso aí, galera. Diagnóstico de Capitão América Guerra Civil sem spoilers. Esse é sem spoilers. Logo mais, assista lá o vídeo com spoilers. Lá a gente vai falar à vontade. Como sempre, a parte de spoilers a gente esparrama as verdades. E esse filme, galera, hein? Esse filme. Merece. Marvel. Uma aula. O filme foi uma verdadeira aula. espetáculo, meu amigo. E aí, galera, o que é que vocês... Vamos começar botando pra fora toda essa euforia deixada por essa guerra. Eu nunca pensei que fosse dizer que guerra era uma coisa maravilhosa. Coisa boa, né? Essa guerra foi boa. Não, e a gente aplaudiu agora, mas no cinema, em vários momentos, o pessoal aplaudiu na sessão. Merecidamente. Uma coisa que eu vi nesse filme, né? E isso que você falou que eu aplaudimos, que eu não vi no outro filme lá do nosso Batman Superman, todo triste, né? É. E esse não, apareceu ou cena. Cenas para o próximo capítulo. Futuramente a gente pode fazer algo comparativo entre Batman vs Super-Homem e Guerra Civil. Existem muitos paralelos, Com né? certeza. Em uma série de aspectos entre os filmes. Mas Guerra Civil. Esse é o foco. Rapaz, que coisa maravilhosa. O filme vai bem do começo ao fim. Certo? Tem só um deslizinho com relação ao vilão, já que a gente fala sobre isso. Né? A Marvel no cinema ela tem uma certa tradição em não acertar O muito a único mão. vilão que agradou até agora é o Loki, né? O Loki, com certeza, Loki. unânime. Né? O ator, acho que ele se incorporou do personagem, de tal forma se revestiu, e por ser um grande ator, um ator shakespeariano, o nosso amigo Sapão nos lembra. Isso. Né? Igual Fez toda a ao diferença. Magneto, né? Isso, o Ian McKellen. O Ian McKellen também, Né? espetacular, né? Eu acho que os dois vilões, né, no caso do Marvel Studios, né, seria o Loki, e no caso da Fox, né, temos, que é da Marvel, mas no cinema, Direitos são da direitos Fox. são da Fox, o Magneto, Ian McKellen. Sir Ian McKellen, né, Sir. foi outro destaque entre os vilões Excelente. da Marvel. Eu gostei muito do Dr. Octopus. Sim, do Homem-Aranha. Ele destacou também. Eu achei que casou muito bem. Mas, no todo, a Marvel tem uma certa problemática no cinema com relação a seus vilões, né? Diga-se de passagem. O Mandarim. Não vai dar aqui, né? Pelo amor de Deus. Mandarim é trauma de alguns fãs. Com certeza. Se sentiram enganados. Eu me incluo completamente nesse time. Mas, pois bem, no todo o filme funciona muitíssimo bem, certo? O vilão você Mais pode... pra frente a gente vai falar dessa. Com relação ao vilão, A Marvel tem essa mania de queimar os vilões. ela gasta É. isso. Usa bobamente, né? É isso aí, ó. Mais pra frente a gente vai discutir mais ainda sobre os vilões e especificamente o vilão desse filme. Mas vamos lá no início, cara, que esse filme realmente se mostra ainda uma ligação direta, né? Do Soldado Invernal. É uma continuação. Capitão com América certeza. 2, Soldado Invernal. E ele vai além. Né? É o filme do Capitão América, que mostra lá uma ação do passado do Isso. soldado Início dos anos 90, né? que está ligado diretamente ao enredo do filme. Isso, mais pra frente você vai ter esse... Com Tem spoilers essa a gente diferença. pode dar mais detalhe. É uma coisa crucial no filme. Crucial. Fiquem curiosos. E foi muito bem Crucial. feito. Dá peso ao Sim. filme, dá peso ao Feito. filme. Aí após esse momento inicial do Soldado Invernal, que retifica aquela ideia, né, que ele realmente foi usado pela Hydra, né, ele sofreu uma lavagem cerebral, E o pior e em função disso ele era muito eficiente no que fazia, né, no seu trabalho como agente da Hydra, digamos assim, né? Assassino da Hydra, né? Depois dessa introdução lá, dessa ligação direta do Soldado Invernal, Um certo flashback, né, de um acontecimento do Soldado Invernal que até então não tinha sido revelado. não dava muito detalhe, acontecem lá alguns fatos que contribuem mais ainda para o acordo, para a criação do acordo, né? Isso. Logo após isso temos uma bela cena de ação. Sim, já. com certeza. O filme já mostra assim, Com os Vingadores em ação, né? uma parte dos Uma Vingadores, parte, né? O Falcão tem uma grande participação. Sim. Tem uma inovação dele lá que faz referência aos quadrinhos, Sim. atualizando, né? Muito bacana.
temos a Feiticeira Escarlate, a Viúva Negra. A Viúva Negra, como sempre, impecável, né? Roubando a cena. Roubando a cena. E dessa vez eles estão dando um papel de maior destaque para a Feiticeira. Isso. Que justamente tem algo que ocorre nessa cena seguinte lá, nessa excelente cena, quando ela Sequência de ação. É muito bem feito. Os irmãos russos lá já mostram o que eles sabem fazer realmente. Eles botam um pitada de humor, botam. O Ciro da Máfia funciona muito bem feita. Não, em termos de ação, direção, mas a gente vai continuar elogiando o filme, né? Ao longo do episódio aqui. Mas o que eu acho legal que eles fazem, eles dão continuidade àquela ação bacana do Soldado Invernal, né? Daquela direção E, do peso, né? E o detalhe maior, que melhoraram a cena de ação. Não, eles têm preocupação. Coreografia de ação é espetacular. Eu acho fantástico, eles têm preocupação de manter, além disso, inovar, certo? Não fica no de sempre. Eles inovam, traz elementos assim que, coisa de quadrinho puro, certo? Eu só sinto falta, assim, em algumas cenas, não é criticando, não. É porque eu sinto falta mesmo, só. Era algo a contribuir. Um efeito especial prático. Na hora que o carro está capotando, botasse um carro capotando, você nota que aquele carro não existe, é um carro de... Eu não percebo. Eu já estou tão envolvido. Eu já compraram eu sinto falta. Mas outra coisa que eu queria dizer com relação à ação é que durante todo o filme eles têm essa preocupação de o filme do Capitão América, vamos deixar as melhores sacadas, as melhores ideias de ação para o Capitão América. Não. Todos os personagens têm momentos... São as peças do xadrez. Tem momentos gloriosos, tanto na trama como nas cenas de ação. Certo? A Viúva Negra tem, poxa meu amigo, as piruetas, as voltas que ela dá derrubando os você vê aquela figura lá, pequena, magrinha e detonando. Mas é uma coreografia, uma coisa ninja fantástica que... Não, mas é verdade. É impressionante. Ou seja, eles dividem, o Falcão tem cenas de ação boas, todos têm cenas de ação legal. Ou seja, eles pensam cuidadosamente na coreografia, né, de ação para cada personagem ser especial à sua maneira. Isso aí é diferencial. E aquela coisa que muita gente critica. Fazer um filme de super-heróis é complicado, de grupo de super-heróis é complicado, porque você tem que saber dar o destaque para cada um. No caso desse pareceu fácil. Eles ensinaram. Porque, para quem não sabe, esse filme é baseado num HQ importante, um acontecimento da Guerra Civil da Marvel, que revolucionou na época, né? Que teve grandes bastante, isso, todo o universo Marvel dos quadrinhos foi afetado e com toda razão. Repercutiu, foi uma história legal, mas o filme foi ainda melhor. O filme foi superior, cara. Foi muito mais. Na minha opinião, eu achei. Isso não inviabiliza a HQ. Não, de jeito nenhum. Você continua uma ótima opção para você ler. É baseado na trama da HQ, mas a trama do filme é muito mais coesa com a realidade. E além disso, ela traz uma forma na narrativa dela que deixa mais orgânica, funciona mais, fica mais natural, os desdobramentos, a colocação dos personagens, como eles se posicionam, fica menos abrupta do que na HQ. Bem, também tivemos nessa cena introdutória de ação, inicial de ação, melhor dizendo, o Ossos Cruzados, né? Que já havia sido anunciado, né? Os fãs estavam esperando, saíram fotos. E foi boa a sacada que eles pegaram o Brock Rumloff da Capitão América 2, né? Que no final lutou com o Falcão, né? O prédio cai em cima dele. Ele foi soltar errado e aparece ele todo arrebentado numa maca, né? E muito bacana também os recursos que ele usa, né? As manoplas e tudo mais, ficou pau a pau com o Capitão América lá enfrentando. Foi bem utilizado. Depois disso, realmente eles já começam a discutir o acordo mesmo. Depois dessa ação lá, dessa fatídica ação lá, a gente já vê a figura do Tony Stark novamente, apresentando alguns projetos lá na faculdade, prefeitor, né? Vai financiar todo mundo lá. E acontece algo que eles adaptaram muito bem do quadrinho. Eles não tinham a mesma situação. Acontece um elemento lá que a gente não vai... Todo mundo já sabe quem lê os quadrinhos, mas deixa pro spoilers. Que isso sensibiliza o Tony Stark. Com certeza. Aí ele vai em busca... Foi um choque, né? Foi um choque. Ele mudou, né? Era o que faltava, o sopro que faltava, né? Porque ele já tinha adquirido consciência, digamos, ele tudo justamente, porque até então você não via o Tony
tá aqui muito preocupado com as consequências do ato dele. Nesse filme ele muda de figura. Mas o que aconteceu com o Ultron, né? Na era de Ultron Sim, foi já grande o suficiente até para abalar a estrutura dele. É, Aí nós temos um Tony Stark mais amadurecido, mas ainda assim Tony Stark. Tem esse fato que mexe com o emocional dele, e ele vai em busca do General Ross para realmente efetivar o acordo. Já começa a cisão, e juntando com os acontecimentos do Soldado Invernal. Aí você já vê a briga se formando. É muito bem trabalhado lá, cara. A química do Chris Evans com o Capitão América e do Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. É muito bem. O Homem de Ferro, assim, como se estivesse irado com ele, assim, mas fica com aquele diálogo, assim, dando umas palavras pesadas, mas suave, umas cutucadas, né? É aquela coisa, o elenco é bom, certo? Eles já estão afiados, porque eles já se conhecem, eles já trabalharam vários filmes juntos. Até a química já. Eles já têm uma química, aí cai num ambiente desse em que os diretores mandam muito bem, você tem uma boa história para contar, aquilo inspira, vira uma bola de neve, aí você tem um resultado show, né? E é isso aí, ainda tem uma excelente apresentação do T'Challa, que acontece na ONU, em Viena. Muito aguardada. Muito aguardada. Né? Porque foi anunciado, saiu em capa de revista o visual do personagem, a expectativa estava grande, o visual já era, né? Fantástico. Sim. Isso foi condizente com o que o ator segurou muito bem no papel, né? E os recursos do Pantera, que vocês vão saber no spoiler, né? Que ele tem, que vocês não sabem, que foi fantástico. Que isso não é spoiler, que é a perseguição, né? É que saiu do trailer, né? Excepcional. Assiste o filme. Justamente, essa perseguição ocorre devido a um acontecimento nessa Assembleia da ONU que mexe diretamente com o Pantera Negra. É uma reviravolta, né? Que agrava ainda mais o estado grave, né? Pro lado dos super-heróis. Exatamente. Já tinham tratado Sokovia, Soldado né? Invernal sendo um ponto de discussão presente ali. Isso, com certeza. Um dos motivos reais também que eles adaptaram isso no filme não é só os acontecimentos, é o Soldado Invernal. É um dos pontos de discussão forte desse filme. Foi tudo muito bem costurado, né? Justamente. Cara, e a partir desse momento é sequência de ação atrás de sequência de ação. E repito, sequência de ação não só por ser sequência de ação. Não é aquela coisa, é o momento da cena de ação do filme. Então vamos fazer isso aqui, né? É uma coisa pensada, original, bacana, que você, né? O personagem vem para um lado, o outro levanta e vira e... Poxa, cara. É espetacular. É aquela coisa, eu assistindo o filme e não consegui me conter. O Sapão tá do meu lado. Realmente, eu estava o tempo todo... Parecia um menino. Gesticulando, porque eu estava vendo uma história em quadrinho. Verdade, não é só você não. Em desenvolvimento ali na tela o grande. O cinema todo, até mesmo o pessoal mais novo, isso, né? A juventude lá. Tava empolgado. Depois dessa ótima sequência de ação com Pantera Negra, acontece algo que mostra o lado político do filme, né? Umas cenas que é apresentado o personagem do Bart Freeman lá, que ele é um burocrata, mas que... Bilbo Bolseiro, pra quem não sabe. Ele fica à altura também. Foi só apresentado, não foi muito utilizado, mas ele fica à altura. Se apresentou bem, né? Isso, e a gente está aqui enaltecendo as cenas de ação, que merecem ser elogiadas, mas essa parte do filme, o roteiro, né, o desenrolar, o momento de diálogo entre os filmes, de posicionamento dos personagens, deles se colocarem, né? O humor já presente nos filmes da Marvel também. E falando de humor, né? O que é aquilo, cara? O pirralho. O pirralho. Minha Nossa Senhora. Cara. Essa cena foi a cereja do bolo. Na verdade, cereja do bolo, bem dito. Eu acho que são duas cerejas. Pra mim foi uma surpresa muito agradável, além do Homem-Aranha. Algo que acontece com o Homem-Formiga lá que foi sensacional, cara. Sensacional. Foi um dos momentos que o cinema eu digo mais, foi um dos grandes momentos. Que o cinema veio abaixo, isso tudo ocorre na maior cena de ação do filme, que é realmente a guerra civil, né? O embate. É muito bem feito. Fantástico. E eu gostei da adaptação, por exemplo, nos quadrinhos, a prisão onde são colocados super-heróis contra o tratado, né? Justamente nos quadrinhos essa galera é enviada
para um universo paralelo, uma prisão criada pelo Red Richard. e o Hank Pym, cara, que leva o nome de Projeto 42, que já é a 42ª ideia que eles têm, são as duas mentes mais poderosas, digamos Do assim. universo Marvel. E como ainda nos filmes não foi apresentado o conceito de universo paralelo, apesar de já ter outros mundos, o mundo do Thor e outros aí, mas o universo paralelo não. E eles fizeram uma excelente adaptação, cara. Uma coisa simples, bem bolada, que ficou legal. Visualmente ficou muito bacana. Que é a balsa, A balsa. né? A prisão lá em alto mar. Foi muito bem feito isso aí. E chegamos no embate final, cara. Cara, que sequência bem feita. Tem uma homenagem direto lá à capa de uma das edições. Sim, cara, ali, outro acontecimento que você não veio abaixo. Foi verdade, emocionante. Foi assim, foi sensacional. Não tem palavra não, não tem palavra não. E corresponde às nossas expectativas, o desfecho é excelente. A gente não fica angustiado, pelo contrário, a gente quer mais. Eu fico E se esperando. ventilou um boato, né? Que não se confirmou. A gente vai falar no Spoiler. vídeo com spoiler, certo? A presença do Homem-Aranha foi excelente. A presença do Pantera Negra, eu fico esperando 2017, 2018 para ver o filme solo desses caras. O Pantera Negra, cara, surpreendeu. Com certeza. Surpreendeu. O ator foi fantástico. Foi tão assim, bem criado, porque eles não ainda, na época da filmagem, dos contratos do filme, eles ainda não tinham os direitos do Homem-Aranha, né? Não tinha possibilidade de usufruir do Homem-Aranha. Né? Os Nos direitos filmes. continuam com a Sony. Isso. Agora está liberado totalmente. É. Com isso, eles criaram uma boa abordagem, uma excelente abordagem do Pantera Negra. E depois que eles conseguiram o direito do Homem-Aranha, eles, não, tá muito bem feito aqui, vamos tirar o Pantera Negra não, deixa do jeito que tá. E o ator Não diminuíram. do Pantera Negra, ele mesmo sem entrando agora, porque o restante do elenco, né, todo já se conhece, tudo mais, Veterano, né? veterano, mas o cara soube se portar, chegou com uma presença real mesmo, Ele tem um majestade. não é E isso? fora o uniforme dele, que é fantástico, Muito bem muito parecido feito, cara, os do- detalhes, tudo. a garra. A postura dele, tudo. Fantástico. E o mesmo vale, para se dizer, do Homem-Aranha, viu? Não, com certeza. O Birralho botou pra quebrar. Resolveram em poucas cenas, ele não precisava de uma nova apresentação do Homem-Aranha, todo mundo já sabe Nada que de é o Homem-Aranha, novo, né? né? É. Nada de novo. A Tia May aparece pouco, mas é divertida a participação muito, dela. muito divertido. E o Homem-Aranha, de certa forma, visualmente, ele sempre funcionou no cinema, né? Tinha aquela problemática de como vai fazer o uniforme, a máscara, mas desde o primeiro com o Sam Raimi, né, e o Tobey Maguire no papel, funcionou, casou bem. Funcionou. Só que eles conseguiram ir além nesse filme, cara. É impressionante Muito bem o que eles feito, conseguem. As cara. cenas, É quadrinho, cara. as paradas Você dele assim, vê um quadrinho tomando no vida. poste, né? Uma coisa assim em cima de um. Cara, umas reviravoltas. Uso ele usando a teia de forma sensacional. O sarcasmo dele é. Você sabe, E o quadrinho, humor, cara. e o humor casa perfeitamente Exatamente. com o Homem-Aranha de raiz, né? Aquele Homem-Aranha. É isso aí. E depois dessa demonstração de amor para esse filme, que foi excelente, cara. Esse filme mexeu com o coração dos nerds. Na verdade, é um retorno, né? Porque a Marvel, ela nem sempre acertou. Ela faz muita coisa boa, mas nem sempre acertou. Esse sim foi uma prova de amor. Uma obra-prima, cara. E eu Esse acho que a filme gente vai tem ser que- bem lembrado daqui a alguns anos. Vai ser. Ó, na terceira fase da Marvel teve esse filme aqui. Que filme excelente. E vai ficar pra história esse filme, viu? É. Já está. Não é um filme porque o universo é compartilhado. É. Não é isso, um filme puxou outras consequências, né? Esse filme aborda Sim. consequências de filmes anteriores e ele não fecha em si mesmo. O universo prossegue com os filmes seguintes. Eu não vejo isso como uma desvantagem, eu acho que isso é um bônus, é um diferencial, certo? E o filme não pode ser diminuído por ser tipo como se fosse um episódio dentro de um universo Sim. maior de filmes, mas ele funciona perfeitamente. Ele se fecha. de Ele é certa completo, né? Ele é E a gente tem completo. que lembrar que não é um filme dos Vingadores, é um filme do Capitão Tá, América. isso. E foi muito bem contado. E por sinal, o Chris Evans continua, né? Eu acho que ninguém deseja que ele Não. abandone o escudo tão cedo, porque o cara Ele já é tá fantástico. E acabou o contrato dele. Ele já tá É. ventilando em renovar aí pra mais Exatamente. Mas ele já está dizendo que não se vê, tem medo de não continuar nos filmes da Marvel, né? Porque o cara é jovem ainda, poxa. Dá pra fazer É muita diferente coisa do- aí. muita lenha pra queimar. Diferente do Ana Júnior que já tá coroa já, mas mesmo assim, Não, ele coroa vai continuar. Com certeza Mas- espero que vai.
vai continuar assim. E aí, Rafael, com essa alegria toda, qual é a nota que você dá pra esse filme? Nota 10. 10? Com toda certeza. 10, com louvor. Feliz da vida. Meu amigo Sapão, a nota desse filme. Primeiramente, deixa eu respirar. 10! É um 10 robusto, um 10 forte. Quem merece, né? Com certeza. Foi muito Com bom. louvor. A minha é o seguinte. O único ponto fraco que eu achei do filme, a gente já comentou, Isso. que é um vilão. Mas isso não compromete Não com o filme, compromete, não. não. É 10 também. É. Cara, que filme excelente. Marvel, Merece. novamente, merece. E o que merece também, galera, é que vocês se inscrevam no canal, curta a página do Facebook. Estamos esperando um comentário de vocês. Vá lá, diga, assista o filme, diga o que é que você achou do filme aqui nos Não deixe de ver o comentários. filme, Não, não importa em vá, nenhuma. Vá, Se que você muitas perder o vezes. filme, você vai se arrepender. Olha, Olha, esse filme, ele merece fazer muito dinheiro. Alguns filmes chegaram a fazer estrondoso sucesso, como Homem-Aranha 3, Homem de Ferro 3, mas tiveram problemas na crítica e os fãs também não engoliram muitas esse coisas. filme tá Esse- os dois. Se esse chegar a 2 bilhões, tá merecido. Euforia tá Merecido. grande, tá vendo aí, né? É isso aí, galera. Oh, só, por favor, um adendo. Um adendo, um adendo. Um adendo. Certo? Pessoal, filme da Marvel, Marvel Studios, fiquem até o final. São 2 cenas pós-créditos, valem a pena. Sim. Eu estava meio um pouco queixoso da Marvel, porque nos últimos filmes as cenas pós-créditos não tem justificado a gente esperar até o final, É. mas essas valem a Essa- pena. essa- Até nesse ponto o filme acertou. Sim. Certo? Se tem a única coisa, uma rusgazinha em relação ao vilão, que não compromete o filme em nada, mas o filme é nota 10. Nota 10 tem que ser o nosso canal com a presença de vocês, galera. Função Nerd, em função da sua nerdice. Shazam!